Bom, olá a todos. Então, continuando o desenvolvimento do nosso jogo de Pong para um jogador, no último vídeo a gente tinha definido aqui os componentes da cena, né? Jogo, fundo, raquete, sprite, collision shape 2D, que é a forma de colisão, né? Então, a sprite e o collision shape são duas partes que fazem parte da raquete, definem o funcionamento da raquete. Só que por enquanto nada acontece, né? Quando a gente executa, a gente não consegue movimentar a raquete. Bom, para tratar a entrada do jogo, né, a gente tinha visto naquela aula anterior que o jogo então é um sistema interativo, ele apresenta o estado do jogo para o jogador e o jogador interage por meio das entradas. As entradas podem ser teclas, botão do controle de videogame, mouse, etc. No Godot a gente vai vir então para definir isso, não depende aqui de qual nó está selecionado, né, mas eu vou em projeto, Project Settings, e em Project Settings eu vou buscar aqui Input Map, né, mapas de entrada. Aqui eu defino ações. São essas ações que eu vou reconhecer as entradas que o usuário está fornecendo. E eu crio um nome para essas ações. No caso da raquete, a gente vai ter duas ações, direita e esquerda. Então eu vou criar aqui uma chamada direita, adicionar, e vou criar uma outra ação chamada esquerda, adicionar. Aqui no final da lista tem então direita e esquerda, os dois que foram adicionados. Eu posso associar a cada uma dessas ações um ou mais teclas, entradas do computador. Tá? Pode ser mais de uma, inclusive. Então aqui na direita eu vou clicar nesse maisinho aqui, e aqui eu tenho tecla física, tecla virtual, né, no caso de para mobile, botão de controle de videogame, eixo de controle ou mouse. Vou adicionar aqui uma tecla física e vou pressionar no teclado aqui a seta para a direita. Pronto, ele reconheceu aqui a seta para a direita, física, e dou um OK. Eu poderia associar a essa ação direita, outras teclas, né? Por exemplo, o D do teclado, né? Se eu estivesse usando as teclas AWSD, por exemplo. Agora eu vou associar à esquerda também uma tecla física e vou pressionar aqui seta para a esquerda no teclado. Pronto, eu cadastrei, né, registrei no motor as duas ações que eu vou utilizar. Essas aqui são ações padrões, tá? Que já existem, mas a gente acaba criando as nossas ações aqui para controlar o jogo, direita e esquerda. Bom, eu tenho as ações aqui direita e esquerda, agora eu tenho que fazer essa funcionalidade. Então, o Godot, cada nó que faz parte da cena, eu posso associar a cada um desses nós um script. Um script é um programa ali que vai controlar o funcionamento, vai processar a lógica do jogo. Tá? Então, nesse caso, né, eu vou associar um script à raquete. Cada componente pode ter o seu script. E eu vou associar um script à raquete, que é quem vai controlar, né, o movimento. Então, selecionando aqui a raquete, eu clico nesse ícone aqui para adicionar um script. Quando eu clico aqui, ele abre a janela para adicionar script. Eu tenho algumas opções, do tipo a linguagem. A gente vai deixar tudo como está padrão aqui, tá? A linguagem é GDScript. Então, existe uma linguagem de programação específica para o Godot, que é parecida com Python, mas não é igual ao Python. É inspirado apenas em Python, mas é específica para o Godot. Esse herda, inherits, né, herda de Kinematic Body 2D, quer dizer que esse script, ele faz parte, né, da classe do tipo Kinematic Body 2D, que é o tipo da nossa raquete, lembram? Que é um corpo cinemático, um corpo que se mexe. A gente não vai usar nenhum template, e aqui o caminho já vai criar direto no diretório principal do nosso projeto, raquete.gd, que é o código em si, que vai ser um documento de texto plano, que a gente vai editar dentro do Godot mesmo. Até pode ser editado em algum outro software, mas a gente vai utilizar o próprio Godot. Criar. Pronto. Criou aqui o script. Tá? Ele já foi automaticamente aqui para script. E aqui a gente tem a lista dos scripts que a gente tem no jogo. Bom, eu vou apagar aqui algumas coisas, tá? Tudo que tem esse símbolo aqui, né? Esse hashtag aqui,
são simplesmente comentários, coisas que ele não vai processar. Quero escrever alguma coisa ali para explicar alguma coisa do código, mas não é comandos que ele vai processar. Mas eu vou apagar tudo aqui para ficar mais claro. Bom, o que a gente tem aqui nesse código? Ele executa sequencialmente. Eu vou explicar bem passo a passo, pessoal, mesmo para quem não tem experiência em programação, tá? Então, ele executa uma linha a cada vez, mas dependendo da função, né? Cada função ela tem um ponto de entrada, que a gente chama. Então, a primeira coisa está dizendo que esse script aqui é desse tipo aqui, Kinematic Body 2D. E agora eu tenho essa função aqui, que já vem por padrão, função ready. O que é essa função ready? Ela é executada, os comandos dela vão ser executados quando a raquete entra no jogo. Tá? No começo, a raquete já entra no jogo, já aparece, né? Depois a gente vai ver no futuro o conceito de instanciar, que é criar uma coisa no jogo que não existia, fazer aparecer um inimigo, por exemplo, que não estava ainda no jogo. Mas por enquanto todos os elementos vão estar no jogo. Mas logo no início a raquete já entra no jogo e aí ela vai executar aqui comandos que eu quiser, tipo de inicialização, né? Configuração da raquete, né? Se fosse um inimigo, fazer coisas iniciais ali para configurar o que o inimigo vai fazer, o que o personagem vai fazer. O que faz parte dessa função? Tudo que tiver um tab para dentro, ó. Um tab para dentro. Então, todos os comandos, tá? Que eu escrevi aqui, ó. Todos esses comandos aqui, eles fazem parte dessa função. No Godot, o que diz que faz parte ou não de uma função é se está recuado aqui no tab, tá? Se alguém é acostumado com uma outra linguagem de programação, como se eu tivesse aqui um abre chaves aqui e um fecha chaves aqui, tá? Então, só que isso não tem no Godot, ele é definido apenas por indentação, que é como o Python funciona também. Bom, e o que ele vai executar aqui? Nada. Esse pass aqui é um comando só para dizer que a função existe, tá? Para não dar erro de compilação. Então, pass não faz nada. Então, a gente não precisa fazer nada na inicialização. A gente agora vai usar uma outra função chamada process. Tem duas funções, na verdade, a process e a physics process, que elas são parecidas. A gente vai utilizar a physics process. O que a função process ou a physics process faz? Processam um frame. Vocês lembram lá da aula anterior, né, que a gente comentou dos frames do jogo. Então, se o jogo está lá executando a 60 FPS, ele está executando 60 vezes por segundo. E a cada frame eu tenho que processar o jogo, saber apresentar o estado do jogo, verificar a entrada do usuário e processar, calcular o novo estado do jogo. Calcular o novo estado do jogo é alterar as coisas do jogo, alterar a posição da raquete, alterar a posição da bolinha, né? Alterar as propriedades dos elementos que formam o jogo. E isso é feito nessa função aqui. Ela executa cada vez que um frame tem que ser processado, que eu tenho que calcular o novo estado do jogo. E esse delta é aquele delta t que eu expliquei no vídeo anterior. É o quanto tempo passou desde a última vez que ele processou um frame. Né? Então é aquela história, se a bolinha aqui do jogo está andando, sei lá, 10 metros por segundo, e o jogo está travado lá, o último frame que ele executou foi 1 segundo atrás, quer dizer que tem que estar 10 metros à frente, ou 10 pixels à frente, ou 100 pixels à frente, e assim por diante, conforme a velocidade. É claro que isso vai ser uma fração, né? Mas esse delta é o delta t. Não vai ser 1 segundo, vai ser uma fração de 1 segundo, porque é 1 dividido por 60, se for 60 frames por segundo, 1 dividido por 30. Bom, por que eu tenho process e physics process? O process é cada frame visual ali, que ele está processando e mostrando a imagem. Só que o Godot ele tem a opção também de processar cada frame de física, porque se a parte gráfica estiver muito pesada, mesmo que ele execute poucos frames da parte gráfica, porque o gráfico está muito pesado, ele pode executar mais frames da física, para a física não ficar muito para trás, né? Para a física não dar tanto problema. Para jogos muito simples, como no caso desse do Pong, isso não faz diferença, tá? Eu poderia fazer no Process ao invés de fazer no Physics Process. Mas como tem essa definição que as coisas mais de cálculo de física a gente faz do Physics Process, então a gente vai calcular movimentações, esse tipo de coisa, preferencialmente no Physics Process. E tudo que eu colocar aqui com um tab recuado, não utilizem espaço, tá? Utilizem só tab mesmo, fica mais padronizado. Tudo que tiver recuado aqui com o tab,
significa que faz parte dessa função. Então, se tiver um comando, outro, tudo isso aqui faz parte do physics process porque está um tab recuado. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o usuário está pressionando ou não o botão, verificar as entradas. Para verificar essas entradas, existe um comando chamado if. Para quem já trabalha com programação, isso é uma coisa bastante básica, né? Um comando básico, mas para quem está começando agora com a parte de programação, if é um comando de verificação, de teste. Ele verifica se alguma coisa é verdadeira ou não. E se aquela coisa for verdadeira, aí ele executa uma determinada ação, um determinado comando. Ou vários comandos, né, em sequência. Bom, if vem do inglês, né? If se. Se tal coisa, if tal coisa. O que a gente quer verificar? A entrada. Então a gente vai usar esse comando input. Input, né? Ele é um comando que verifica as entradas. E detalhe, tá? Tem que cuidar, maiúsculo, minúsculo, tem que escrever tudo certinho. Na entrada eu vou verificar se uma ação está pressionada. Então eu vou usar o comando is action pressed, ou seja, se uma ação está pressionada. Qual ação? Direita. Quero saber se a ação ir para a direita, né, que é a tecla para a direita, está pressionada. 2 pontos. Então eu coloco aqui C, aqui eu coloco o que eu quero verificar e 2 pontos. O que eu vou executar? O que vai ser executado, então, se isso for verdadeiro? Se estiver pressionando para a direita? Tudo que tiver recuado aqui com o tab, entenderam? Ó, então, se eu botar um comando, outro, esses comandos são os que vão executar se isso aqui for verdadeiro. E se eu quiser continuar o código agora fazendo outras coisas, eu volto o tab. Ó. Então, aqui eram os comandos que faziam parte do if, aqui já são outros comandos que, se for verdade ou não, ele vai vir aqui e vai executar isso aqui também. Ele faz as coisas em sequência. Faz esse comando aqui, se isso for verdade ele faz isso aqui, agora vai verificar o próximo comando e assim por diante, tá? Voltando aqui, então o que a gente quer executar aqui? O que a gente quer fazer é ir para a direita. O Kinematic Body, ele tem um comando que faz ele se movimentar, chamado Move and Collide. Move and Collide quer dizer mova e colida. O que quer dizer? Quer dizer que ele vai se movimentar, mas se ele encontrar um obstáculo ele vai colidir e vai parar, tá? Então ele movimenta, mas se ele encontrar um obstáculo, ele para. Bom, quando eu só jogo o comando aqui, Move and Collide, ele é um comando do Kinematic Body 2D. De qual Kinematic Body? Da raquete, porque esse script pertence à raquete. Então esse comando vai ter efeito sobre a raquete, né? Ou existe uma forma também de colocar, vocês vão encontrar nos scripts, self.move and collide, né? O que o self significa? Eu mesmo, né? Então, eu mesmo, quem é eu mesmo? É a raquete, porque esse script faz parte da raquete. Eu mesmo vou me movimentar, tá? Mas não é obrigatório botar esse self. Pode colocar só move and collide. Move and collide, quem que está se movendo? Se eu não estou dizendo quem é porque é a própria raquete. Porque o script pertence à raquete. Move and collide. O que eu passo como parâmetro para esse comando? Um vetor 2D. Um vector 2, que é um vetor de 2 dimensões. O que é um vetor de 2 dimensões? É um vetor x e y, né? Porque as posições aqui, como é um jogo 2D, é sempre em x e em y. Então eu vou criar aqui um vetor 2D. Qual é a lógica disso? Tá? Aqui vai ser a posição x e y. Qual que é a lógica desse vetor 2D que eu vou criar? Ele vai indicar a velocidade com que eu estou movimentando a minha raquete. Tá? Ele indica isso. Por quê? Porque eu vou pegar quantos pixels eu devo mover por segundo, a velocidade que eu quero, e vou multiplicar por quanto tempo passou, o delta. Tá? Então, vamos supor que a minha raquete se movimenta 1000 pixels por segundo em x e 0 em y. Por que 0 em y? Porque ela não se move para cima e para baixo, ela só se move para os lados. Se eu só colocar isso aqui, 1000, o que vai acontecer? A cada frame ele vai andar 1000 para o lado. É muito, né? Imagina você clicar aqui com um botão e num frame ele andou 1000 pixels, no próximo frame já vai andar 1000 pixels de novo, vai andar muito rápido. Eu poderia botar um valor pequenininho aqui. Ah, vai andar só 1 pixel. Né? Então a gente pode testar isso. 1 pixel a cada frame. Vamos executar aqui. Vou executar, ó. Tá andando. Ah, mas tá andando muito devagar. Eu vou colocar aqui 10. Ah, ficou melhor. Mas esse não é o jeito certo de fazer, tá?
Por quê? O que eu quero definir aqui? A velocidade com que eu me movo, né? Quanto mais eu aumento esse número. E o que esse número significa? Como eu vou executar cada frame, se eu quiser expressar a velocidade como sendo quantos pixels por segundo eu ando, 1000 pixels por segundo. Aí eu pego e multiplico pelo delta, que é quanto tempo passou desde o último frame. Por que isso é importante usar o delta? Se eu não usar o delta, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu mover sempre 10 pixels por frame, se a pessoa for lenta e ela não tiver com um FPS bom, o jogo todo vai ficar lento. Não vai ficar só travando, mas vai andar em câmera lenta as coisas. É diferente de só ir meio travando. Vai ficar mesmo em câmera lenta. Mas se eu usar isso aqui como sendo a velocidade, 1000 pixels por segundo, e multiplicar pelo passo de tempo do delta, ele vai ajustar isso. Porque ele vai ver, bom, ele anda 1000 pixels por segundo. Mas quanto tempo passou desde a última vez que eu movimentei? Passou 0,01 segundo, por exemplo. Então ele vai multiplicar isso aqui por 0,01 segundo, que é quanto ele tem que andar desde o último frame. Porque é a velocidade vezes o tempo que passou desde o último frame. Então o que vai acontecer? Se a máquina da pessoa é mais lenta e tiver com menos FPS, esse número aqui vai ser maior, né? O tempo de cada frame é maior, porque eu tenho menos frames por segundo, então o tempo de cada frame é maior. Então ele automaticamente vai ajustar a velocidade, vai fazer a raquete andar mais pixels a cada vez. Vai ficar meio trancando o jogo, mas pelo menos a velocidade vai estar coerente da raquete. A raquete vai ter andado mais. Se a máquina da pessoa é super rápida, esse delta aqui vai ser menor, tá? 120 frames por segundo. Não quer dizer que a raquete vai disparar e vai andar super ligeiro. Não, porque a velocidade é a mesma. Como o delta aqui vai ser menor, porque eu tenho um tempo de frame muito pequenininho, quer dizer que eu vou andar só um pouquinho cada vez, né? Cada frame ele vai multiplicar por um valor menor aqui de delta. O delta vai ser pequenininho. Então eu vou andar menos pixels. Mas como a máquina está lá 120 FPS, a velocidade vai ser a mesma. Então quem está jogando numa máquina com 60 FPS ou com 120 vai identificar a mesma velocidade da raquete, porque ela ajusta conforme o delta. Então a gente não deve movimentar botando um valor fixo qualquer aqui. Eu tenho que multiplicar, né? O asterisco multiplica. Eu tenho que multiplicar pelo delta. Então ele vai ajustando conforme o tempo que passou desde o último frame. Esse conceito é bem importante. Bom, então vamos voltar aqui. Se está executando? Tá. Só que não está voltando, né? Não volta. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou acrescentar um outro comando. Aqui eu vou só copiar. Cuidar da indentação. A indentação aqui tem que estar igualzinho. Então, ele vai executar esse comando. E se isso aqui for verdadeiro, vai executar o que tiver aqui dentro. Tá? Um tab para dentro. Depois, ele vai executar esse comando. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que tiver aqui dentro. E o que eu quero analisar aqui? Se a esquerda foi pressionada. Se foi pressionada a esquerda, aqui qual que vai ser a minha velocidade? Como eu quero voltar 1000 pixels por segundo, eu vou botar um menos aqui. Então eu vou voltar 1000 pixels por segundo. Se eu executar aqui, ó, aqui e aqui volta. Então eu já tenho um movimento da raquete. Temos a nossa primeira função aqui executando. Só que ele não para aqui nas paredes, né? Esse é um problema que a gente tem que resolver. Bom, como que a gente vai resolver esse problema? Acrescentando corpos de colisão, tá? Mas aqui, o que a gente já tem até esse momento? A gente tem a raquete e ela já se movimenta. A cada frame do jogo que ele está processando, ele executa esse script aqui da raquete, onde ele verifica, né, quanto tempo passou desde o último frame, e se pressionou para a direita, vai se mover 1000 pixels por segundo, multiplicando pelo tempo do último frame. Então, e volta 1000 pixels por segundo, multiplicando pelo delta do tempo do último frame. Quanto tempo passou desde o último frame, para ele saber quantos pixels ele tem que andar. Certo? Bom, então a gente já tem aqui um início, né, um funcionamento do primeira coisa dinâmica do nosso jogo, que é bem interessante. E no próximo jogo a gente vai adicionando então mais funcionalidades. No próximo vídeo, né, a gente vai adicionando mais funcionalidades aqui ao jogo, né, até que a gente tenha um Pong funcional. Não é um jogo muito complexo, então em poucos vídeos a gente já vai ter
o nosso Pong funcionando. E depois a gente vai partir para outros jogos mais complexos. Então, muito obrigado a todos.